Em um restaurante luxuoso, um homem celebrava o início de sua nova vida ao lado da amante. De repente, um olhar atravessou o salão e congelou seu mundo. Diante dele estava a mulher que acreditava ter deixado para trás, mas que agora brilhava de uma forma inesperada. O que aconteceu em seguida mudou tudo o que ele pensava sobre vitória e poder. Antes de mergulhar nesse relato arrebatador, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O tilintar suave dos talheres contra a porcelana fina e o burburinho elegante das conversas preenchiam o ambiente do Le Grand Fleur, o restaurante mais exclusivo da cidade. Ricardo Saboia sorria, um sorriso largo e quase vitorioso, enquanto erguia sua taça de cristal, brindando com a mulher à sua frente. Marina, com seus 20 e poucos anos e olhos que brilhavam com a promessa de um futuro luxuoso, retribuía o gesto, a mão delicada repousando sobre a dele. Ele se sentia no auge, no topo do mundo que havia construído com suas próprias mãos, ou melhor, com sua astúcia nos negócios imobiliários. A vida que ele havia escolhido era um quadro perfeito, pintado com as cores mais vibrantes do sucesso. Roupas de grife que caíam impecavelmente sobre seu corpo ainda atlético, um relógio que valia um apartamento e a sensação inebriante de prestígio que o acompanhava em cada passo. O divórcio de Helena, sua ex-esposa, não havia sido um fracasso, mas uma libertação, uma necessária atualização de software, como ele gostava de pensar. Ele se livrara de um peso, de uma rotina que considerava monótona, e agora desfrutava da leveza de uma nova paixão e da admiração de uma mulher que o via como um deus. Naquela noite, a celebração era silenciosa, mas profunda. Ricardo sentia que havia vencido. Havia provado a si mesmo e a todos que duvidaram que sua ambição era justificada. Marina falava sobre os planos para as férias de verão, e ele a ouvia com um meio sorriso, já pensando na próxima aquisição, no próximo grande negócio que consolidaria ainda mais sua fortuna. O ar-condicionado soprava suavemente e a música ambiente, um jazz discreto, criava a atmosfera perfeita para sua noite de triunfo. Foi então que o mundo parou. Não houve terremoto nem explosão, apenas um vislumbre. Do outro lado do salão, perto das janelas que davam para a cidade iluminada, uma silhueta familiar, Helena. Seu coração deu um salto, um baque surdo que reverberou em seus ouvidos. Ele esperava encontrá-la abatida, talvez um pouco mais velha, marcada pela separação. Mas a mulher que ele via não era a Helena que ele havia deixado para trás. Ela irradiava uma confiança serena, uma elegância discreta que não precisava de ostentação para chamar a atenção. Seus gestos eram calmos, sua postura ereta, e havia uma luz em seus olhos que ele não via há anos. Marina percebeu sua distração. "Tudo bem, Ricardo. Você ficou pálido de repente." Ele balbuciou uma desculpa qualquer, mas seus olhos estavam fixos na ex-esposa. Ela não estava sozinha. Um homem distinto, de cabelos grisalhos bem cortados e um terno impecável, estava sentado à sua frente. Havia uma cumplicidade evidente entre eles, um silêncio confortável que parecia falar mais alto do que qualquer conversa. Era o oposto da relação performática que ele vivia com Marina, cheia de risadas forçadas e demonstrações públicas de afeto. A cena se desenrolava em câmera lenta, como em um pesadelo. O homem sorriu para Helena, um sorriso genuíno, cheio de carinho. Então, diante de todos, ele se ajoelhou. O restaurante inteiro suspendeu a respiração. Ricardo sentiu o ar rarear em seus pulmões. O homem abriu uma pequena caixa de veludo e um brilho intenso irrompeu dali, um anel que parecia carregar 1000 sóis, ofuscando o luxo ao redor. A voz do maitre, antes discreta, agora parecia um sussurro distante. Helena levou as mãos à boca, os olhos marejados, mas seu sorriso era de pura alegria. Os aplausos começaram tímidos, depois cresceram, preenchendo o salão. Ricardo ouviu fragmentos de conversas. "É o senhor. Kenji Tanaka, o bilionário asiático. Que romântico!" Sua ex-esposa estava sendo pedida em casamento por um dos homens mais influentes do mundo. Marina, ao seu lado, murmurava sobre a beleza do anel, alheia ao colapso silencioso de Ricardo.
Ele, que acreditava ter atualizado sua vida, descobria-se irrelevante. Não apenas perdera a mulher, perdera a si mesmo. Enquanto a plateia celebrava a resposta afirmativa de Helena, ele sentiu o gosto amargo do poder escorrer de suas mãos como areia fina. Aquela que ele julgava ter sufocado com críticas e desprezo estava sendo valorizada por um homem que enxergava nela exatamente aquilo que ele havia rejeitado. O brilho daquele anel, a felicidade genuína nos olhos de Helena, eram um espelho cruel de sua própria falência. A noite no Le Grand Fleur se arrastou em um borrão para Ricardo. Ele tentava forçar um sorriso, responder às perguntas de Marina sobre o menu, mas sua mente estava em turbilhão. Cada risada vinda da mesa de Helena, cada flash de câmera que capturava a felicidade do casal, era uma punhalada. Ele, o grande Ricardo Saboia, que sempre controlara a narrativa, agora era um mero figurante na história de triunfo de sua ex-esposa. A comida perdeu o sabor. O vinho parecia vinagre. Marina, alheia à tempestade interna dele, falava sobre os planos para a reforma do apartamento dele e ele apenas assentia, os olhos vidrados. Nos dias que se seguiram, a cobertura luxuosa no bairro mais nobre da cidade, antes um símbolo de sua vitória, transformou-se em uma prisão dourada. O vazio se aprofundou, um abismo gelado que nem a presença vibrante de Marina conseguia preencher. Ela passava horas em videochamadas, imersa em seu universo de redes sociais e influenciadores digitais, enquanto Ricardo se perdia em pensamentos. A imagem de Helena, sorrindo ao aceitar o anel, repetia-se em sua mente como um filme em looping. Ele se lembrava de um tempo em que Helena preparava seu prato favorito, o estrogonofe de camarão que ela fazia como ninguém, e ele chegava tarde, impregnado com perfumes que não eram dela, inventando desculpas esfarrapadas. Recordava-se das vezes em que ela falava com paixão sobre seu sonho de restaurar prédios históricos, de dar nova vida a estruturas esquecidas, e ele a diminuía, chamando seus projetos de perda de tempo, loucura de artista ou hobby de gente desocupada. Ele a havia convencido de que seus sonhos eram pequenos e relevantes e que ela deveria focar em ser a esposa de Ricardo Saboia. Agora, esses mesmos sonhos eram reconhecidos, premiados e, o que era ainda mais doloroso, financiados pelo bilionário Kenji Tanaka. Ricardo vasculhava as notícias, os portais de economia, e via o nome de Kenji associado a projetos de revitalização urbana, a iniciativas culturais e, invariavelmente, ao nome de Helena, agora apresentada como uma arquiteta visionária. A ironia era cruel. Ele havia descartado um diamante, e outro homem, com a visão e os recursos que ele jamais teve, estava lapidando-o para o mundo ver. A obsessão tomou conta de Ricardo. Ele passava noites em claro, navegando na internet, tentando vasculhar a vida de Kenji Tanaka em busca de falhas, de escândalos, de qualquer coisa que pudesse manchar a imagem perfeita do rival. Mas encontrava apenas feitos admiráveis, filantropia, negócios bem-sucedidos, uma reputação ilibada. Kenji era tudo o que Ricardo aspirava a ser, mas com uma integridade que ele havia trocado por atalhos e conveniências. A cada dia, a distância entre o que ele pensava ter e o que realmente tinha se tornava mais evidente. Sua riqueza, antes motivo de orgulho, parecia vazia. Sua nova namorada, antes um troféu, agora era apenas um reflexo de sua superficialidade. Ele se sentia um impostor, um rei sem reino, um homem que havia construído um império sobre a areia movediça de seu próprio ego. O brilho daquele anel, a felicidade de Helena, eram a prova irrefutável de que ele não havia vencido, havia apenas perdido. Movido por um misto de desespero e um ressentimento corrosivo, Ricardo decidiu que não podia simplesmente assistir à ascensão de Helena. Ele precisava agir, precisava desestabilizar aquela imagem perfeita que ela e Kenji estavam construindo. A ideia de que ela pudesse ser feliz sem ele, e ainda por cima com um homem tão admirado, era insuportável. Ele tentou a reaproximação, usando um pretexto jurídico sobre a divisão de bens remanescentes do divórcio, algo que ele sabia ser uma farsa.
Helena o recebeu em seu novo escritório, um espaço elegante e minimalista no centro da cidade, que exalava a mesma serenidade que ela. Ricardo esperava encontrar alguma brecha, alguma mágoa adormecida, mas foi recebido com calma e firmeza. Ricardo, não há mais nada a ser discutido legalmente. Tudo foi resolvido há meses, ela disse, a voz suave, mas sem qualquer vestígio da antiga submissão. Ele tentou argumentar, inventar novas questões, mas ela o interrompeu. Se você veio aqui para tentar reviver o passado, sinto muito. Mas não há nada para reviver. Ela continuou, seus olhos fixos nos dele, sem raiva, apenas uma compaixão cortante que o desarmou. O passado está morto, Ricardo. E eu não vou mais me encolher para caber no espaço que você um dia me permitiu. Aquelas palavras, ditas com uma dignidade que ele jamais vira nela, atingiram-no como um golpe. Não havia raiva, não havia rancor, apenas uma verdade inegável. Ela não guardava mágoa, o que era ainda pior para ele, pois significava que ele não era mais relevante o suficiente para despertar qualquer emoção negativa. A diferença de poder entre eles, que antes era tão favorável a Ricardo, agora era abissal e definitiva. Ele, o magnata imobiliário, sentiu-se pequeno, insignificante diante da mulher que havia desprezado. Aquele encontro, que ele planejara como uma forma de reverter a situação, apenas reforçou sua irrelevância. Ele saiu do escritório de Helena com a certeza de que a porta para o passado estava selada e que ele não tinha mais acesso àquela vida. O ressentimento, então, se transformou em um veneno mais potente. Se não podia tê-la de volta, ele a destruiria. Ou, pelo menos, tentaria. Ricardo passou semanas arquitetando um plano cruel. Ele havia descoberto um antigo erro de Kenji Tanaka, um pequeno deslize em um de seus primeiros negócios, algo que havia sido abafado na época, mas que poderia ser distorcido e exposto para manchar sua reputação. O momento perfeito seria a noite em que Helena receberia um prêmio internacional de arquitetura, um evento de gala que reuniria a elite da cidade e da área. Ele imaginava a cena, o burburinho, os flashes, e então a revelação que humilharia Helena, destruindo a imagem perfeita de Kenji diante de todos. Ele a veria desabar, e finalmente sentiria o gosto da vitória. Era um plano mesquinho, sim, mas a amargura o consumia. Ele não percebia que, ao tentar derrubar Helena, estava apenas cavando mais fundo o seu próprio abismo. A vingança, ele descobriria em breve, era uma faca de 2 gumes, e a lâmina mais afiada estava virada para ele. A noite da premiação chegou, grandiosa e cintilante, exatamente como Ricardo havia previsto. O salão do Teatro Municipal estava lotado, um mar de rostos conhecidos da alta sociedade, empresários, artistas e figuras políticas. Ricardo conseguiu um convite através de um contato obscuro, posicionando-se em um canto discreto da plateia, camuflado na multidão, observando cada movimento. Helena estava deslumbrante em um vestido azul noite, ao lado de Kenji Tanaka, que irradiava orgulho. Eles formavam um par perfeito e a visão deles juntos era um tormento para Ricardo. Quando o nome de Helena foi anunciado como a vencedora do prestigiado Prêmio Internacional de Arquitetura Sustentável, uma onda de aplausos tomou conta do teatro. Ela subiu ao palco com a mesma serenidade que Ricardo havia testemunhado em seu escritório, a postura elegante, o sorriso contido. Foi nesse momento que Ricardo decidiu agir. Ele havia contratado um jornalista de um tabloide sensacionalista, conhecido por suas matérias explosivas e pouco éticas, para vazar a informação sobre o suposto erro de Kenji Tanaka. O plano era que a notícia explodisse no auge da celebração, roubando o brilho de Helena e manchando a reputação do casal. O burburinho começou. Alguns celulares vibraram e sussurros se espalharam pela plateia. Ricardo sentiu um arrepio de satisfação. Seu plano estava funcionando. As manchetes digitais já pipocavam. Escândalo envolve bilionário Kenji Tanaka e antigo negócio obscuro. Ele esperava ver o pânico nos olhos de Helena, a vergonha de Kenji. Mas o que aconteceu a seguir o pegou de surpresa. Helena, que já estava com o microfone em mãos para seu discurso de agradecimento,
notou a agitação. Kendi, ao seu lado, cochichou algo em seu ouvido, e ela assentiu, uma expressão de determinação substituindo a surpresa inicial. Em vez de se abalar, ela ergueu a voz que soou clara e firme por todo o teatro. Meus caros, parece que a noite de celebração foi agraciada com uma pequena interrupção. Ela começou, um leve sorriso nos lábios. Sei que alguns de vocês já estão cientes de uma notícia que acaba de circular. Permitam-me esclarecer. Ela fez uma pausa dramática e o silêncio no teatro se tornou quase palpável. Ricardo sentiu um frio na espinha. Sim, é verdade que há muitos anos, em um dos primeiros investimentos do meu noivo, houve uma situação complexa que foi resolvida de forma ética e transparente, embora com grande esforço. Kendi sempre agiu com integridade, e este episódio, que alguns tentam agora ressuscitar para fins escusos, é na verdade um testemunho de sua resiliência e honestidade. Ela olhou diretamente para a plateia, e Ricardo sentiu como se os olhos dela o atravessassem. A verdade, meus amigos, é que a luz sempre incomoda a escuridão. E quando alguém tenta apagar a luz de outro, muitas vezes acaba apenas revelando a própria sombra. Ela então mudou o tom e sua voz se encheu de paixão. Mas esta noite não é sobre sombras. É sobre a luz da arquitetura, sobre a capacidade de construir e reconstruir, não apenas edifícios, mas vidas e comunidades. É sobre a coragem de sonhar e a integridade de realizar. A plateia que antes sussurrava, agora estava em completo silêncio, absorvendo cada palavra. Kendi Tanaka, ao lado dela, a olhava com uma admiração palpável. Quando Helena terminou seu discurso, transformando o escândalo em um poderoso manifesto sobre coragem e integridade, o teatro irrompeu em aplausos de pé. Centenas de pessoas se levantaram, aplaudindo com fervor, alguns com lágrimas nos olhos. Ricardo, escondido na plateia, sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu ataque havia saído pela culatra de forma espetacular. Em vez de manchar a reputação do casal, ele apenas reforçara a força deles, a cumplicidade e a resiliência de Helena. Ele se tornou invisível, irrelevante, reduzido a um homem amargo que já não controlava narrativa alguma. A vitória de Helena era avassaladora, e a derrota de Ricardo pública e humilhante, embora ninguém além dele soubesse a extensão de seu fracasso. Ele havia tentado destruir e ela havia construído ainda mais alto. A humilhação daquela noite reverberou em Ricardo de uma forma que nenhuma perda financeira jamais havia feito. Ele se viu em um espelho distorcido, um homem consumido pela inveja e pela mesquinhez. A imagem de Helena radiante no palco, transformando seu ataque em um triunfo, o assombrava. Marina, que o acompanhava, notou sua mudança. Ele se tornou mais calado, mais distante, e a energia que antes o impulsionava nos negócios parecia ter se esvaído. Os dias se transformaram em semanas e Ricardo se afundou em uma espiral de autoquestionamento. Ele começou a evitar os eventos sociais, os jantares de negócios, os lugares onde antes desfilava sua suposta vitória. O brilho dos seus carros de luxo, o conforto de sua cobertura, tudo parecia vazio. A riqueza que ele tanto almejava e que o definia, agora pesava como uma âncora. Ele se lembrava das palavras de Helena sobre construir e reconstruir, e percebia que ele, em sua vida, só havia construído sobre areia, sobre aparências. Um dia, enquanto folheava um jornal esquecido em sua mesa de centro, ele viu uma foto de Helena e Kendi em uma reportagem sobre um novo projeto social. Ela estava sorrindo, de mãos dadas com Kendi, em frente a um prédio antigo que seria transformado em um centro comunitário. A matéria elogiava a visão de Helena, sua capacidade de unir estética e propósito. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele havia zombado dos sonhos dela, e agora ela os estava realizando em uma escala que ele jamais poderia ter imaginado. A nota breve e generosa que acompanhou o convite de casamento de Helena e Kendi chegou algumas semanas depois. Não esperamos que você vá, Ricardo, mas desejamos que um dia você também encontre algo verdadeiro para construir. As palavras tão simples, mas carregadas de uma graça que ele não merecia, o atingiram em cheio. Não havia sarcasmo, não havia superioridade, apenas um desejo genuíno de bem-estar.
Foi nesse momento, diante daquela última demonstração de magnanimidade, que Ricardo percebeu que já não havia guerra a vencer. Não havia mais inimigos externos, apenas a batalha interna contra o homem que ele havia se tornado. A ilusão de grandeza que o sustentava desmoronou completamente. Ele havia perdido a mulher, sim, mas o mais doloroso era que havia perdido a si mesmo na busca incessante por um status que não trazia significado. A decisão, embora dolorosa, veio com uma clareza inesperada. Ele precisava desapegar-se de tudo que o definia superficialmente. Começou com os pequenos gestos. Desligou o celular por horas, recusou convites para festas vazias e passou a caminhar sozinho pelas ruas, observando a vida que antes ignorava. Aos poucos, a ideia de uma mudança radical começou a se formar em sua mente. Ele precisava se despir de toda a ostentação, de toda a imagem que havia construído para os outros e descobrir quem ele realmente era sem o verniz do sucesso. A primeira grande mudança de Ricardo foi a mais difícil: terminar com Marina. Ela era o símbolo de sua nova vida, a prova visível de sua suposta vitória. Sentados no sofá de sua cobertura, ele tentou explicar o vazio que sentia, a necessidade de se reconectar consigo mesmo. Marina o ouviu com uma mistura de incredulidade e irritação. Você está louco, Ricardo? Você tem tudo. O que mais você quer? Uma crise de meia-idade? Ela disparou, os olhos faiscando. Ele sabia que ela não entenderia. Como poderia explicar que o tudo que ele possuía era na verdade nada? Que a imagem que ele projetava era uma farsa? A conversa foi curta e dolorosa, mas ele se sentiu mais leve ao final dela. Marina saiu levando suas malas de grife e, com ela, uma parte da farsa que Ricardo havia encenado. A cobertura, antes cheia de risadas e o burburinho de festas, tornou-se silenciosa. Um silêncio que, pela primeira vez, não o incomodava. Em seguida, Ricardo começou a se desfazer de seus bens materiais. O carro de luxo foi o primeiro a ir, vendido por um preço muito abaixo do mercado, sem a menor hesitação. As roupas de grife foram doadas, os relógios caros guardados em uma caixa, longe de sua vista. Ele se mudou da cobertura espaçosa para um apartamento modesto, em um bairro mais simples, um lugar que ele jamais teria considerado antes. Era um apartamento pequeno, com vista para uma praça arborizada, e não para o horizonte da cidade. A mudança foi um choque para seus amigos e colegas de negócios, que o viam como um excêntrico ou alguém à beira de um colapso. Ele também se afastou do mundo dos negócios imobiliários de alto risco. Vendeu sua participação em alguns empreendimentos, liquidou ações e, para a surpresa de todos, demitiu-se da presidência de sua própria empresa. Deixou a gestão para seu antigo sócio, um homem íntegro que ele havia subestimado por anos. A decisão foi recebida com espanto e especulações. Muitos pensaram que ele estava falido, que havia perdido tudo em algum investimento secreto. Ele não se importava com os rumores. Pela primeira vez em muito tempo ele estava agindo por si mesmo, não para a aprovação dos outros. Com menos dinheiro, menos posses e menos compromissos sociais, Ricardo começou a ter tempo. Tempo para pensar, para ler, para simplesmente existir sem a pressão constante de ser o Ricardo Saboia. Ele começou a frequentar uma pequena livraria no bairro, a conversar com os vizinhos, a observar a vida cotidiana que antes lhe parecia tão trivial. Ele se sentia um estranho em sua própria pele, mas era um estranho que começava a vislumbrar um caminho, ainda que incerto. Um dia, enquanto caminhava pela praça, ele viu um grupo de voluntários trabalhando em um jardim comunitário. Suas mãos estavam sujas de terra, mas seus rostos irradiavam uma satisfação genuína. Ricardo parou e observou. Era um contraste gritante com sua vida anterior, onde as mãos nunca se sujavam e a satisfação vinha apenas da conquista material. Algo dentro dele se moveu. Era um convite silencioso para um tipo diferente de construção, uma que não envolvia cimento e aço, mas raízes e vida. O convite silencioso do jardim comunitário ecoou na mente de Ricardo nos dias seguintes. Ele se pegou pensando nas mãos sujas de terra, nos sorrisos genuínos. A curiosidade, um sentimento que ele havia suprimido por anos em favor da ambição, começou a florescer.
Um sábado de manhã, impulsionado por uma necessidade que ele não conseguia nomear, Ricardo vestiu uma camiseta velha e um par de jeans e caminhou até a praça. Os voluntários já estavam lá, alguns idosos, outros jovens, todos trabalhando em harmonia. Ele hesitou por um momento, sentindo-se um peixe fora d'água. Sua vida inteira havia sido passada em salas de reunião climatizadas, com as mãos limpas e a mente focada em números. Aproximar-se daquele grupo, oferecer ajuda, parecia um ato de vulnerabilidade que ele não estava acostumado. No entanto, a necessidade de preencher o vazio era maior que o constrangimento. "Posso ajudar em alguma coisa?" ele perguntou, a voz um pouco rouca pela falta de uso em interações tão simples. Uma senhora de cabelos brancos e um chapéu de palha sorriu calorosamente. "Claro, meu jovem, sempre precisamos de mais mãos. Pegue uma enxada ali e pode começar a preparar a terra para os novos canteiros." Ricardo pegou a enxada. Era pesada, e suas mãos, acostumadas a canetas e teclados, logo formaram bolhas. O sol batia forte, e o suor escorria. Era um trabalho físico exaustivo, muito diferente das construções que ele conhecia. Mas enquanto cavava e virava a terra, uma sensação estranha e agradável começou a surgir. Era a sensação de estar conectado a algo real, algo vivo. Não havia lucros a serem calculados, nem contratos a serem assinados, apenas o ritmo da enxada e o cheiro da terra molhada. Ele trabalhou por horas sem perceber o tempo passar. Conversou com os outros voluntários, ouvindo suas histórias, rindo de suas piadas simples. Não havia julgamento nem competição, apenas a camaradagem de um objetivo comum. Ele aprendeu sobre adubação, sobre a importância da água e da luz, sobre a paciência necessária para ver algo crescer. Cada semente plantada era um pequeno ato de fé, uma promessa de vida. Ao final do dia, exausto e sujo, Ricardo olhou para o canteiro que ajudara a preparar. Não era um arranha-céu imponente, nem um complexo de luxo, mas era algo que ele havia ajudado a construir com suas próprias mãos, com um propósito diferente. Ele sentiu uma satisfação profunda, uma paz que o dinheiro e o poder nunca haviam lhe proporcionado. Era uma satisfação que vinha de dentro, não de fora. Nos dias e semanas seguintes, Ricardo retornou ao jardim. Ele trocou seus ternos por roupas mais simples, suas reuniões por horas de trabalho na terra. Ele começou a ler livros sobre permacultura e agricultura urbana, absorvendo conhecimentos que jamais imaginou que o interessariam. O homem que antes só via cifrões, agora via brotos, folhas e flores. A natureza, que ele havia ignorado por tanto tempo, começou a lhe ensinar lições valiosas sobre paciência, resiliência e a beleza do ciclo da vida. Ele estava finalmente aprendendo a construir de uma forma que realmente importava, não para si mesmo, mas para o solo, para a comunidade e, mais importante, para a sua própria alma. O tempo no jardim comunitário passou a ser o novo relógio de Ricardo. As manhãs começavam com o cheiro da terra úmida e o canto dos pássaros, substituindo o alarme estridente e o cheiro de café expresso. Ele aprendeu a identificar cada planta, a entender suas necessidades, a celebrar cada broto que surgia. Suas mãos, antes macias e intocadas, agora eram calejadas e fortes, marcadas pela vida que ele estava ajudando a cultivar. O sol bronzeava sua pele e o vento bagunçava seus cabelos, tirando a rigidez que antes o caracterizava. A transformação não era apenas física, era profunda e interna. As preocupações com o status, o dinheiro e a aprovação social foram gradualmente substituídas por uma simplicidade gratificante. Ele não se importava mais com a opinião dos outros sobre sua queda ou sua excentricidade. A voz interior que antes o impulsionava a acumular e a competir agora o guiava para nutrir e compartilhar. Ele encontrou uma nova forma de construir, não mais arranha-céus de vidro e aço, mas a vida pulsante de um ecossistema em miniatura e a teia de relações humanas que se formava em torno dele. Um dia, enquanto colhia algumas verduras para distribuir entre os voluntários, ele ouviu uma voz familiar. "Ricardo, se é você mesmo." Ele se virou e viu um antigo colega de negócios,
Um homem que ele havia considerado um rival, parado na beira do jardim, com um terno impecável e uma expressão de choque. "Olá, Carlos", Ricardo respondeu, um sorriso genuíno, sem qualquer traço da antiga arrogância. Suas mãos estavam sujas de terra, e ele segurava um punhado de alfaces frescas. Carlos o olhou de cima a baixo, visivelmente desconfortável. "O que você está fazendo aqui?" "Pensei que estivesse, sei lá, em algum retiro espiritual na Ásia." Ricardo riu, um som leve e descontraído que Carlos nunca havia ouvido antes. "Algo assim, Carlos. Estou plantando e colhendo. É um tipo diferente de investimento, sabe?" Ele ofereceu uma alface a Carlos, que recuou ligeiramente. "Não, obrigado, mas... É sério isso? Você, Ricardo Saboia, virou jardineiro?" "Não sou jardineiro", Ricardo corrigiu gentilmente. "Sou apenas alguém que está aprendendo a se reconectar com o que é real. E você, Carlos? O que te traz por aqui?" Carlos, ainda atordoado, mencionou rapidamente um almoço de negócios nas proximidades. Ele tentou puxar conversa sobre o mercado imobiliário, sobre as últimas fusões e aquisições, mas Ricardo o ouvia com uma distância educada, sem o brilho nos olhos que antes tinha ao falar desses assuntos. A conversa foi breve, e Carlos se despediu apressadamente, visivelmente perturbado pela transformação de Ricardo. Ao vê-lo partir, Ricardo não sentiu pena ou superioridade, apenas uma quietude. Ele percebeu que a vida de Carlos, tão focada no que ele havia deixado para trás, já não ressoava com a sua. Ele não sentia falta daquele mundo. A terra em suas mãos, o sol em seu rosto e a promessa de um novo broto eram tudo o que ele precisava. Ele havia encontrado sua própria versão de sucesso, uma que não era medida em cifras, mas em paz interior e na beleza simples de uma semente que se tornava vida. Os meses se transformaram em um ano, e o jardim comunitário floresceu sob o cuidado dedicado de Ricardo e dos outros voluntários. Ele se tornou uma figura constante, conhecido por seu sorriso tranquilo e suas mãos sempre prontas para ajudar. As crianças do bairro, antes intimidadas por sua aura de empresário, agora o chamavam de Tio Ricardo e corriam para mostrar-lhe cada nova flor ou fruto que brotava. Ele ensinava-lhes sobre o ciclo da vida, sobre a importância de cuidar da terra, e sentia uma alegria genuína em ver seus olhos brilharem com o mesmo fascínio que ele próprio havia redescoberto. Sua rotina era simples, mas rica. Manhãs no jardim, tardes lendo ou ajudando vizinhos com pequenos reparos, e noites de conversas despretensiosas com os amigos que fez no bairro. Ele aprendeu a cozinhar com os vegetais frescos que colhia, e seus jantares simples, mas saborosos, eram frequentemente compartilhados com os outros voluntários. A solidão que antes o esmagava em sua cobertura de luxo havia sido substituída por uma sensação de pertencimento e conexão. Um dia, enquanto ajudava a organizar uma pequena feira de produtos orgânicos na praça, ele viu um artigo em uma revista de arquitetura que alguém havia deixado em um banco. A capa trazia uma imagem impressionante de um complexo de edifícios sustentáveis, integrados a um parque urbano com um design orgânico e inovador. O título era O Legado Verde de Helena Costa. Ricardo pegou a revista. Seu coração não acelerou com a antiga pontada de inveja ou amargura. Em vez disso, sentiu uma onda de admiração. A matéria detalhava o projeto de Helena, elogiando sua visão e seu compromisso com a sustentabilidade e a comunidade. Havia fotos dela, sorrindo ao lado de Kendi, ambos com uma aura de realização e paz. Eles haviam se casado como a nota em seu convite havia prometido, e construíam juntos um império de impacto positivo. Ele leu cada palavra, absorvendo os detalhes do trabalho dela. Era grandioso, ambicioso, e ao mesmo tempo profundamente humano. Ele se lembrou de quando havia zombado de seus ideais, de como tentou minar seu sucesso. A ironia não passou despercebida. Enquanto ele tentava derrubá-la, ela continuava a construir, elevando não apenas estruturas, mas também o padrão de como a arquitetura poderia servir ao bem maior. Ricardo fechou a revista, um suspiro leve escapando de seus lábios. Não havia arrependimento, não havia o desejo de ter aquela vida. Havia apenas uma gratidão silenciosa. Helena, de certa forma, havia sido seu catalisador,
Sua integridade e sua capacidade de transformar a adversidade em força haviam indiretamente o forçado a olhar para si mesmo e a redefinir o que realmente importava. Ele não havia conseguido destruí-la, e essa falha havia sido sua maior bênção. Ele olhou para as mãos sujas de terra, para o jardim vibrante à sua volta, para as pessoas que agora chamava de amigos. Ele não construía arranha-céus, mas estava construindo algo muito mais valioso: uma vida com propósito, autenticidade e paz. Aquele jardim, modesto em sua escala, era o monumento de sua própria reconstrução. E pela primeira vez, Ricardo Saboia sentiu-se verdadeiramente em casa. O sol da tarde pintava o jardim comunitário com tons dourados, enquanto Ricardo, com as mãos sujas de terra e um sorriso tranquilo, ajudava as crianças a plantar mudas de girassol. O riso delas era a trilha sonora de sua nova vida, e a simplicidade daquele momento valia mais do que todos os negócios fechados em salas de reunião. Ele se sentia leve, em paz, e a ideia de que um dia havia sido um homem consumido pela ambição parecia uma memória distante, quase de outra vida. Foi então que ele os viu, parados na entrada do jardim, observando a cena com uma mistura de curiosidade e admiração. Estavam Helena e Kenji Tanaka. Helena usava um vestido leve de verão e Kenji uma camisa casual. Eles não pareciam estar em um evento formal, mas sim em um passeio descontraído. O coração de Ricardo deu um sobressalto, mas não foi o antigo sobressalto de inveja ou ressentimento. Era uma surpresa, uma pontada de reconhecimento e uma curiosidade genuína. Helena o avistou. Seus olhos se arregalaram ligeiramente e um sorriso suave, quase hesitante, surgiu em seus lábios. Kenji, ao lado dela, também o reconheceu e acenou com a cabeça. Ricardo se levantou, limpando as mãos na calça, e caminhou em direção a eles. Helena, Kenji, ele disse, sua voz calma e sem a antiga tensão. Que surpresa! Helena deu um passo à frente. Ricardo, é bom ver você. O jardim está lindo. Ela olhou ao redor, os olhos percorrendo os canteiros vibrantes e as crianças brincando. Você está diferente. Ricardo sorriu, um sorriso que alcançava seus olhos. Sim, estou. A Terra tem dessas coisas. E vocês, pelo que vejo, continuam construindo coisas maravilhosas. Ele havia lido sobre o último projeto deles, uma iniciativa de urbanização sustentável que transformava bairros inteiros. Kenji assentiu. À nossa maneira, Ricardo. E você parece ter encontrado a sua. Houve um breve silêncio, não de constrangimento, mas de uma compreensão mútua, quase palpável. Não havia necessidade de desculpas explícitas, nem de revisitar o passado. A transformação de Ricardo, visível em sua postura relaxada, em suas mãos calejadas e na serenidade de seu olhar, era a própria redenção. Helena o observou, e Ricardo percebeu que ela via não o adversário de antes, mas um homem que havia encontrado seu próprio caminho para a verdade. Este lugar, Helena começou gesticulando para o jardim, é um testemunho de um tipo diferente de construção. Algo muito necessário. Sim, Ricardo concordou, olhando para as mudas de girassol que as crianças haviam acabado de plantar. É sobre construir raízes e sobre aprender a deixar as coisas crescerem, mesmo as que você não plantou. A última frase, ele sabia, era para si mesmo um reconhecimento silencioso de como a vida havia se desdobrado, apesar de seus planos mesquinhos. Kenji e Helena se despediram pouco depois, com um aceno e um sorriso. Não houve promessas de reencontro, nem formalidades. Aquele breve encontro foi suficiente. Ricardo os viu se afastarem, caminhando juntos, um casal que construía um legado de beleza e propósito. E ele, Ricardo, o homem que um dia tentou destruir, estava agora construindo seu próprio legado, um canteiro de cada vez, com as mãos na terra e o coração em paz. Ele havia perdido a corrida, mas havia encontrado o caminho. E isso, ele sabia, era a maior vitória de todas. A vida de Ricardo no bairro se solidificou em uma rotina que ele jamais imaginara ser tão plena. O jardim comunitário era o epicentro, mas sua energia e seu novo propósito irradiavam para além dos canteiros.
Ele se tornou o ponto de apoio para pequenos projetos locais, usando sua antiga capacidade de organização e planejamento, não para lucros, mas para o bem-estar coletivo. Ajudou a organizar a reforma de um pequeno parquinho infantil, a criar uma biblioteca de rua com doações de livros e a planejar eventos para arrecadar fundos para a manutenção da praça. As pessoas do bairro, que antes o viam como o ex-milionário excêntrico, agora o enxergavam como Ricardo, o vizinho prestativo, o amigo confiável. Ele se sentia parte de algo maior, uma engrenagem essencial em uma máquina que funcionava à base de cooperação e afeto. Não havia mais a pressão de ser o melhor, o mais rico, o mais poderoso. Havia apenas a satisfação de contribuir, de ver um sorriso no rosto de uma criança, de ouvir um obrigado sincero de um vizinho. Certa tarde, enquanto regava as hortaliças, uma jovem estudante de jornalismo que morava no bairro o abordou. Ela estava fazendo um trabalho sobre novas formas de sucesso e havia ouvido falar de sua história. Senhor Ricardo, ela começou, a voz um pouco tímida. Muitas pessoas aqui dizem que o senhor perdeu tudo, mas olhando para o senhor agora, parece que encontrou algo. Ricardo sorriu, o sol da tarde iluminando seu rosto. Eu perdi muito, é verdade. Perdi a ilusão de que a felicidade estava em acumular. Perdi o medo de ser eu mesmo. Perdi a necessidade de provar algo a alguém. Ele fez uma pausa, olhando para as mãos que seguravam o regador, mãos que antes só seguravam contratos e canetas caras. Mas o que eu encontrei... Ah, isso é imensurável. Encontrei a paz em coisas simples, na terra, no crescimento, nas pessoas. Encontrei um propósito que não se mede em dinheiro, mas em significado. A estudante anotou suas palavras com fervor. Então, o que o senhor diria que é sucesso agora? Ricardo olhou para o jardim, para as crianças brincando, para os outros voluntários que trabalhavam silenciosamente. Sucesso, ele disse, a voz suave e convicta, é acordar todos os dias e sentir que sua vida tem um propósito genuíno. É ter as mãos sujas de terra e o coração leve. É construir algo que alimenta, que nutre, que conecta. É saber que você está exatamente onde deveria estar, fazendo o que realmente importa, sem a necessidade de aplausos ou reconhecimento. Ele não sentia falta dos holofotes, das capas de revista, dos jantares de gala. A vida que ele havia construído para si, tijolo por tijolo, dólar por dólar, era uma prisão dourada. A vida que ele estava construindo agora, semente por semente, sorriso por sorriso, era a verdadeira liberdade. Ele havia trocado o império de concreto por um jardim de vida, e nele Ricardo Saboia finalmente florescia. Os anos se desdobraram, tecendo uma tapeçaria de dias simples e significativos para Ricardo. O jardim comunitário não era mais apenas um refúgio, mas uma extensão de sua própria alma, um espelho de seu crescimento e renovação. Ele se tornou uma figura lendária no bairro, o homem que trocou arranha-céus por canteiros de flores, e o poder corporativo pela força silenciosa da terra. Sua história, contada de boca em boca, inspirava outros a reconsiderarem suas próprias definições de sucesso e felicidade. Ele não era mais o Ricardo Saboia, que buscava o topo de uma montanha de dinheiro, mas o Ricardo que encontrava o topo em cada broto que surgia, em cada sorriso compartilhado. Sua antiga vida, com seus luxos e ansiedades, parecia um sonho distante, uma peça de teatro em que ele havia atuado, mas que não era sua verdadeira história. O terno impecável e o relógio caro foram substituídos por roupas confortáveis e as marcas do sol e da terra em suas mãos. Em uma manhã de primavera, enquanto observava as abelhas zumbindo entre as flores recém-abertas, Ricardo sentou-se em um banco de madeira que ele mesmo havia ajudado a construir. O ar estava fresco e doce, e o sol aquecia sua pele. Ele fechou os olhos, absorvendo a sinfonia da natureza ao seu redor. Não havia prazos a cumprir, nem reuniões urgentes, apenas o ritmo suave da vida. Ele pensou em Helena e Kendi, em seus projetos grandiosos e impactantes. Sentia uma admiração genuína por eles, sem a menor pontada de inveja. Eles construíam em uma escala diferente, mas o propósito era o mesmo: nutrir, crescer, conectar. Ele havia encontrado sua própria escala, seu próprio jardim,
e nele a plenitude. A jovem estudante de jornalismo, agora uma repórter experiente, ocasionalmente o visitava, não para uma entrevista formal, mas para uma conversa amigável. Ela sempre comentava sobre a paz que ele irradiava. É como se o senhor tivesse encontrado o segredo, Ricardo, ela disse uma vez. Ricardo apenas sorriu. O segredo, minha cara, não é tão secreto assim. Está em desacelerar, em ouvir a terra, em cuidar do que é pequeno e essencial. Está em entender que o verdadeiro valor não está no que você acumula, mas no que você cultiva. Ele abriu os olhos e olhou para o jardim à sua frente. Era um mosaico de cores e vida, um testemunho silencioso de uma jornada de transformação. Cada planta, cada flor, cada fruto era um lembrete de que, mesmo das sementes mais improváveis, algo belo e vital poderia brotar. Ricardo Saboia, o magnata falido, havia se tornado o jardineiro da própria alma, e em seu jardim de paz ele havia encontrado seu verdadeiro lar. A vida, afinal, não era sobre construir impérios, mas sobre cultivar o próprio coração. O jardim comunitário, sob a tutela silenciosa de Ricardo, tornou-se mais do que um oásis verde, transformou-se em um santuário. Pessoas de outros bairros, ouvindo a história do jardineiro de arranha-céus, começaram a visitá-lo, não apenas para admirar as flores ou colher vegetais, mas para buscar algo intangível. Alguns vinham com o peso do estresse corporativo em seus ombros, outros com a desilusão de uma vida que parecia vazia, apesar das conquistas materiais. Ricardo não se apresentava como um guru ou um conselheiro. Ele simplesmente trabalhava na terra, podava as plantas, regava as mudas e falava sobre o ciclo da vida, sobre a paciência da natureza, sobre a importância de nutrir o que é essencial. Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma sabedoria que só a experiência profunda pode conferir. Ele falava sobre a importância de desenterrar o que realmente importa, de plantar novas sementes de propósito e de colher a paz que vem de uma vida autêntica. Uma tarde, um jovem empresário com a mesma pressa e ansiedade que Ricardo um dia conhecera, sentou-se ao lado dele no banco de madeira. "Senhor Ricardo", disse o jovem, a voz carregada de desespero, "eu tenho tudo, mas sinto que não tenho nada. Estou exausto. O que eu faço?" Ricardo parou de capinar, olhou para o jovem com um olhar compassivo. "Você já tentou plantar algo, meu jovem? Algo que não seja um negócio, um investimento, um lucro? Algo que seja apenas vida?" O jovem o olhou confuso. "Plantas? Mas o que isso resolveria?" "Não é sobre as plantas em si", Ricardo explicou suavemente. "É sobre o ato de plantar, de colocar suas mãos na terra, de sentir a vida em suas pontas dos dedos. É sobre esperar, sobre cuidar, sobre aceitar que algumas coisas florescem e outras não, e que está tudo bem. É sobre aprender a respeitar o tempo da natureza, que é muito diferente do tempo do mercado." Ele entregou ao jovem uma pequena muda de manjericão. "Leve, plante em um vaso, cuide dela, e observe o que acontece, não só com a planta, mas com você." O jovem, hesitante, pegou a muda. Aquele pequeno gesto, a simplicidade do conselho, tocou algo profundo nele. Não era um plano de negócios, mas um convite à introspecção. Ricardo continuou sua rotina, o jardim crescendo em beleza e significado. Ele percebeu que sua jornada não havia terminado no momento em que encontrou a paz, mas havia se transformado em uma fonte de inspiração para outros. Ele não construía mais arranha-céus que tocavam o céu, mas cultivava um jardim que tocava almas. E nesse jardim, a cada semente plantada, a cada vida nutrida, Ricardo Saboia encontrava a prova de que a maior riqueza não era o que se acumulava, mas o que se compartilhava e o que se permitia florescer. Aquele era o seu verdadeiro legado, um legado verde e vivo, que se estendia muito além dos limites do bairro. Os meses se estenderam e a primavera deu lugar ao verão exuberante, depois ao outono de folhas douradas e, por fim, ao inverno silencioso. Ricardo continuava sua dança com as estações, adaptando-se aos ritmos do jardim, que era um reflexo constante da impermanência e da renovação. Ele se sentia cada vez mais em sintonia com a terra, com o ciclo de vida e morte, de plantio e colheita. A cada dia,
Sua antiga persona de magnata parecia mais distante, um eco fraco de uma vida que não lhe pertencia mais. Uma manhã, enquanto Ricardo podava algumas roseiras, preparando-as para o próximo ciclo de florescimento, ele viu uma figura se aproximar da entrada do jardim. Era o jovem empresário que ele havia encontrado meses antes, mas ele estava diferente. Não havia mais a pressa em seus passos, nem a tensão em seus ombros. Ele usava roupas casuais e um pequeno vaso de manjericão, visivelmente bem cuidado, repousava em suas mãos. "Senhor Ricardo", disse o jovem, um sorriso genuíno e calmo em seu rosto. "Eu voltei." Ricardo endireitou-se, um sorriso caloroso iluminando seu semblante. "Bem-vindo de volta, meu jovem, e vejo que sua muda de manjericão prosperou." "Sim", o jovem respondeu, estendendo o vaso. "Ela prosperou, e eu também. Depois daquele dia, eu segui seu conselho. Plantei o manjericão e comecei a cuidar dele. No início parecia bobagem, mas depois eu percebi. Percebi que eu estava tão focado em escalar que esqueci como enraizar. Cuidar dessa pequena planta me ensinou sobre paciência, sobre o valor de algo que cresce devagar, sobre a beleza de nutrir." Ele fez uma pausa, os olhos brilhando com uma nova clareza. "Eu ainda trabalho, Sr. Ricardo, mas agora eu tenho um vaso de manjericão na minha mesa e eu me permito parar, respirar e cuidar de algo que não me dá retorno financeiro, mas me dá paz. Eu comecei a ir a um curso de jardinagem nos fins de semana e, de alguma forma, tudo parece mais leve, mais real." Ricardo ouviu, seu coração preenchido por uma quietude profunda. Aquele jovem era um espelho de sua própria jornada, uma prova viva de que a semente da mudança, quando plantada e nutrida, poderia florescer em vidas alheias. Ele não havia pregado, não havia imposto suas ideias, apenas oferecido uma semente, um caminho. E o jovem havia encontrado seu próprio jardim. "Fico feliz em ouvir isso", Ricardo disse, sua voz suave. "A vida tem uma maneira de nos mostrar o que realmente importa, se estivermos dispostos a ouvir." O jovem passou o resto da manhã no jardim, ajudando Ricardo a preparar a terra para os novos plantios. Não falavam de negócios, de lucros ou de mercados. Falavam de terra, de luz solar, de água, dos mistérios simples e profundos da natureza. Ricardo percebeu que seu legado não seria medido pelos edifícios que um dia construiu, mas pelas sementes de paz e propósito que ele ajudou a plantar nos corações das pessoas. E naquele jardim, sob o sol da manhã, Ricardo Saboia sabia que havia encontrado não apenas seu lugar no mundo, mas também seu verdadeiro propósito. O jardim comunitário, sob a tutela silenciosa de Ricardo, continuava a prosperar, expandindo-se para além de seus limites físicos. Sua fama de oásis de paz e produtividade se espalhou, e não demorou para que outros bairros, inspirados pelo modelo, começassem a buscar orientação. Delegações de voluntários e líderes comunitários vinham visitar, não em busca de fórmulas mágicas, mas para sentir a energia do lugar e aprender com a simplicidade e a eficácia de sua gestão. Ricardo, com os cabelos mais grisalhos e as mãos ainda mais calejadas, recebia a todos com a mesma serenidade. Ele não se via como um mentor ou um especialista, apenas como um jardineiro que havia aprendido algumas lições valiosas. "Não há segredos aqui", ele explicava, enquanto mostrava os canteiros e as áreas de compostagem. "É sobre paciência, sobre respeito pela terra e, acima de tudo, sobre a colaboração. Cada um traz um pouco e juntos fazemos a vida florescer." O jovem empresário que ele havia ajudado meses antes, agora um voluntário assíduo e um amigo próximo, havia fundado sua própria iniciativa, um projeto para criar pequenos jardins urbanos em telhados e varandas de prédios, levando a filosofia do cultivar para a paz para áreas mais densas da cidade. Ele frequentemente trazia seus novos pupilos ao jardim comunitário, apontando para Ricardo, que estava sempre absorto em algum trabalho, como um exemplo vivo de propósito e transformação. Ele trocou o topo do mundo corporativo por este lugar, o jovem explicava aos seus alunos. E vejam a paz que ele encontrou. Não é sobre o que você acumula, mas sobre o que você cultiva. A história de Ricardo, a do magnata que virou jardineiro,
chegou aos ouvidos de uma renomada universidade que o convidou para uma palestra sobre sustentabilidade e propósito pessoal. Ricardo, a princípio, hesitou. A ideia de voltar a um palco sob os holofotes parecia um retorno à vida que ele havia deixado para trás. No entanto, o jovem empresário o convenceu, argumentando que sua história poderia inspirar muitos que estavam presos na mesma armadilha de ambição vazia. No dia da palestra, Ricardo subiu ao palco de um auditório lotado, vestindo suas roupas simples de jardineiro. Não havia terno nem gravata, apenas a autenticidade de um homem que havia encontrado seu verdadeiro eu. Ele não apresentou gráficos ou estatísticas, mas falou do coração, sobre a terra, sobre as sementes, sobre o ciclo da vida e sobre a redescoberta da felicidade em coisas simples. Ele falou sobre o vazio que o dinheiro não podia preencher e sobre a plenitude que a conexão com a natureza e com a comunidade havia trazido. Ao final de sua fala, o auditório irrompeu em aplausos. Não eram aplausos por um negócio bem-sucedido ou por uma fortuna acumulada, mas por uma vida que havia sido reinventada, por uma alma que havia encontrado a paz. Ricardo sentiu uma emoção profunda, mas não era orgulho. Era gratidão. Gratidão pela jornada, pelas lições e pela oportunidade de compartilhar a verdade que havia descoberto. Ele havia perdido um império de concreto, mas havia construído algo muito maior. Um império de significado, de conexão e de paz, que se estendia muito além dos limites de seu amado jardim. E ao retornar para casa naquela noite, sob o céu estrelado, Ricardo Saboia sabia que sua vida, antes uma corrida frenética, havia finalmente encontrado seu ritmo, sua melodia e sua mais profunda e duradoura colheita. A palestra na universidade marcou um novo capítulo na vida de Ricardo, não porque o catapultou para a fama novamente, mas porque solidificou o reconhecimento de sua nova filosofia de vida. Convites para outras palestras e workshops começaram a surgir, de escolas a centros comunitários, e até mesmo de algumas empresas que buscavam uma perspectiva diferente sobre bem-estar e propósito. Ricardo aceitava alguns, escolhendo aqueles onde sentia que sua mensagem poderia realmente ressoar, sempre com a condição de que pudesse falar de forma autêntica, sem formalidades ou jargões corporativos. Ele nunca se afastou do jardim. Era ali que sua essência residia, onde suas mãos encontravam a terra e seu coração encontrava a paz. O jardim continuava a ser seu santuário e seu laboratório, um lugar onde as lições da natureza eram ensinadas diariamente. A cada nova estação, Ricardo observava as mudanças, as perdas e os renascimentos, e via neles um reflexo da própria vida. As sementes que ele plantava não eram apenas de vegetais ou flores, mas de esperança, resiliência e conexão. O jovem empresário, agora um amigo e colaborador, estava prosperando em seus próprios projetos de jardinagem urbana, e, frequentemente, Ricardo o via com um brilho nos olhos que o lembrava de si mesmo, mas de uma forma mais equilibrada e consciente. Eles compartilhavam ideias e experiências, e o jovem trazia para o jardim comunitário a energia e o entusiasmo de uma nova geração, enquanto Ricardo oferecia a sabedoria e a paciência de quem já havia percorrido um longo caminho. Certa tarde, enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e roxo sobre os canteiros verdejantes, Ricardo sentou-se no banco de madeira, observando as últimas pessoas deixarem o jardim. O ar estava fresco, e o cheiro de terra molhada e flores era inebriante. Ele sentiu uma profunda sensação de contentamento. Não havia arrependimentos, nem anseios pelo passado. A vida que ele havia escolhido, ou que o havia escolhido, era rica em um sentido que o dinheiro jamais poderia comprar. Ele pensou em Helena e Kendi novamente. Imaginou-os em seus escritórios, talvez celebrando mais um sucesso ou enfrentando mais um desafio. Ele desejava-lhes o melhor sem a menor sombra de amargura. Cada um havia encontrado seu caminho, sua forma de contribuir para o mundo. Para Ricardo, essa contribuição era silenciosa, enraizada na terra, mas não menos poderosa. A vida de Ricardo Saboia havia se tornado um testemunho vivo da verdade, de que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se é, no que se dá
e no que se cultiva. Ele havia trocado a corrida incessante por uma existência plena, a busca por poder por uma busca por propósito. E ao final do dia, enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, Ricardo sabia que havia encontrado seu paraíso particular, um paraíso que ele havia ajudado a construir com as próprias mãos, semente por semente, sorriso por sorriso, no coração de um simples jardim. Os anos se transformaram em décadas, e Ricardo Saboia, o jardineiro, envelheceu com a graça das árvores que ele tanto amava. Seus cabelos, agora completamente brancos, emolduravam um rosto marcado pelas linhas da experiência, mas com um brilho nos olhos que refletia uma paz inabalável. O jardim comunitário, seu santuário e seu legado, florescia mais do que nunca, um ecossistema vibrante de vida e cooperação. Novas gerações de voluntários, muitos deles inspirados pela história de Ricardo, assumiram a responsabilidade de cuidar dos canteiros, enquanto ele, com a sabedoria dos mais velhos, oferecia orientação e contava histórias. Ele se tornou uma espécie de patriarca silencioso do bairro, uma figura reverenciada não por sua antiga fortuna, mas pela riqueza de seu espírito. Crianças corriam pelo jardim brincando entre as hortaliças, e muitas delas o conheciam apenas como Vovô Ricardo, o homem que sabia todos os segredos da terra. Ele as ensinava a plantar sementes, a observar as borboletas e a respeitar o ciclo da natureza, transmitindo lições que iam muito além da jardinagem. O jovem empresário, agora um homem maduro e bem-sucedido em seus próprios termos, continuava a visitá-lo regularmente. Seus projetos de jardins urbanos haviam se expandido por toda a cidade, e ele sempre atribuía a Ricardo a inspiração inicial. O Senhor me ensinou que o verdadeiro crescimento não é vertical, mas horizontal, enraizado na comunidade e na natureza, ele dizia com gratidão. Uma tarde de outono, Ricardo estava sentado em seu banco de madeira favorito, observando as folhas caírem e o sol dourado banhar o jardim. Ele sentiu uma leve brisa, que trazia consigo o cheiro de terra úmida e o aroma doce das últimas flores. Não havia mais a urgência que um dia o impulsionou, nem a ansiedade que o consumiu. Havia apenas a quietude, a aceitação e a profunda alegria de uma vida bem vivida. Ele pensou em sua jornada, desde os arranha-céus de vidro e aço até os canteiros de terra fértil. A ironia não lhe escapava. Ele havia passado a maior parte de sua vida construindo impérios que pareciam tocar o céu, apenas para descobrir que o verdadeiro céu estava bem aqui, na terra, sob seus pés. O sucesso, ele percebeu, não era um destino a ser alcançado, mas um estado de ser, uma harmonia entre o que se faz e o que se sente. Com um sorriso sereno, Ricardo fechou os olhos. Ele podia ouvir o canto dos pássaros, o riso das crianças, o murmúrio do vento entre as folhas. Cada som era uma nota em uma sinfonia de paz. Ele não possuía mais fortunas, mas era o proprietário de algo muito mais valioso, uma vida plena, um coração leve e um legado que floresceria por muitas estações. Ricardo Saboia, o homem que havia perdido tudo para encontrar a si mesmo, havia finalmente colhido a mais doce e duradoura das recompensas. Sua história não era um conto de perdas, mas de um renascimento glorioso, um testemunho de que a verdadeira riqueza reside na simplicidade e na conexão. O tempo, implacável e gentil, continuou seu curso, e Ricardo Saboia, agora um ancião venerável, observava o mundo de seu banco de madeira favorito no jardim. Seus movimentos eram mais lentos, mas sua mente permanecia tão clara e serena quanto a água de um riacho. Ele raramente trabalhava a terra com as próprias mãos, mas sua presença era uma âncora, um farol de sabedoria para todos que frequentavam o jardim. O jardim comunitário havia se tornado um marco na cidade, um modelo de sustentabilidade e coesão social. Escolas organizavam excursões para que as crianças pudessem aprender sobre a natureza e a importância da comunidade. Turistas curiosos que haviam lido sobre a história do jardineiro magnata visitavam o local, buscando um vislumbre da paz que o lugar exalava. E Ricardo, sentado ali, era a personificação dessa paz.
Ele passava suas manhãs ouvindo as histórias dos voluntários mais jovens, oferecendo um conselho gentil ou um sorriso encorajador. Às tardes, muitas vezes recebia visitas silenciosas de pessoas que simplesmente queriam sentar-se ao seu lado, absorvendo a tranquilidade que ele irradiava. Ele havia se tornado um símbolo vivo de que a vida, mesmo após grandes perdas e reviravoltas, poderia florescer de maneiras inesperadas e maravilhosas. Seu amigo, o ex-jovem empresário, agora um líder respeitado no movimento de agricultura urbana, vinha visitá-lo semanalmente. Eles não precisavam de muitas palavras. Um olhar, um aceno de cabeça e a compreensão mútua preenchia o espaço entre eles. O jovem, que havia chegado ao jardim com o coração pesado, agora carregava a leveza de quem havia encontrado seu próprio propósito, seguindo os passos de seu mestre silencioso. Em um dia particularmente ensolarado de verão, enquanto as abelhas zumbiam e o cheiro de manjericão preenchia o ar, Ricardo fechou os olhos, sentindo o calor do sol em seu rosto. Ele ouviu o riso das crianças, o murmúrio das conversas, o canto dos pássaros. Tudo era harmonia. Não havia mais a necessidade de buscar, de provar, de conquistar. A vida era plena, completa em sua simplicidade. Ele sentiu uma leveza, como se estivesse se fundindo com a própria terra que tanto amara e cultivara. As memórias de sua vida, de seus erros e acertos, de suas perdas e descobertas, passavam como nuvens em um céu azul. Ele havia encontrado seu caminho de volta para casa, não em um palácio de luxo, mas em um jardim de terra e alma. Ricardo Saboia, o homem que havia desaprendido o mundo para reaprender a vida, havia se tornado parte da própria paisagem que ele ajudou a criar. Seu legado não estava em edifícios ou fortunas, mas nas sementes de paz e propósito que ele plantou nos corações de inúmeras pessoas, e que continuariam a florescer estação após estação, muito depois que ele próprio se tornasse parte da terra que tanto amou. Sua história era um lembrete eterno de que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se cultiva, e que a maior colheita é a da própria alma. O tempo, um jardineiro paciente, continuou a moldar o cenário, e o jardim comunitário, outrora uma promessa, era agora uma instituição viva, pulsante com a energia de gerações. Ricardo Saboia, em seus últimos anos, era a alma silenciosa do lugar. Seus dias eram preenchidos com a quietude de quem já havia desvendado os maiores mistérios da vida. Ele passava a maior parte do tempo em seu banco, observando as mãos jovens e enérgicas que agora cuidavam dos canteiros, um sorriso brando em seus lábios. As crianças que antes o chamavam de vovô Ricardo, agora eram adolescentes e traziam seus próprios filhos para o jardim, contando-lhes as histórias do homem que havia trocado arranha-céus por sementes. A lenda de Ricardo se entrelaçava com a própria história do jardim, tornando-se parte do folclore local. Ele era a prova viva de que a verdadeira transformação não se mede em cifras, mas em corações tocados e em terra cultivada. O ex-jovem empresário, agora um homem de meia-idade com uma rede de jardins urbanos bem-sucedida por toda a cidade, vinha diariamente. Ele trazia chá quente nas manhãs frias e compartilhava as novidades de seus projetos, sempre buscando o olhar aprovador de Ricardo. "O senhor plantou a semente em mim, Ricardo", ele dizia, sua voz carregada de reverência. "E agora estamos plantando-a em milhares de outros." Em uma tarde de final de verão, o sol estava particularmente suave, e o ar, perfumado com o aroma de jasmins e terra úmida, parecia abraçar o jardim. Ricardo estava em seu banco, os olhos azuis, agora um pouco embaçados pela idade, percorrendo cada folha, cada flor, cada broto. Ele viu o reflexo de sua própria jornada naquele ecossistema vibrante. A resiliência das ervas daninhas, a paciência das raízes profundas, a beleza efêmera das flores e a promessa constante de novos frutos. Ele sentiu uma paz que transcendia qualquer compreensão. Não havia medo, apenas uma profunda gratidão. Sua vida, que um dia fora uma corrida desenfreada por algo que ele não sabia nomear, havia se transformado em um rio calmo, fluindo em direção a um oceano de contentamento. Ele havia encontrado seu propósito não no topo de um império, mas na profundidade da terra,
na simplicidade do crescimento e na beleza da conexão humana. Ricardo Saboia, o magnata que se tornou jardineiro, fechou os olhos uma última vez, o sorriso sereno ainda em seu rosto. O jardim continuava a zumbir com a vida, as abelhas voando, as crianças rindo, o vento sussurrando entre as folhas. Ele havia se tornado, de fato, parte daquele lugar, sua essência infundida em cada semente, em cada flor, em cada coração que o jardim havia tocado. Sua história não era de um fim, mas de um ciclo completo, um testemunho eterno de que a maior riqueza da vida é a que se cultiva com amor e se compartilha com generosidade. E o jardim, seu legado verde e vivo, continuaria a florescer, um monumento silencioso à alma de um homem que encontrou seu verdadeiro lar na terra. A notícia da partida de Ricardo Saboia se espalhou pelo bairro com a suavidade de uma brisa de outono, sem alarde, mas com uma profundidade que tocou a todos. Não houve luto estridente, mas uma quietude reverente, como se a própria natureza soubesse que um de seus mais dedicados cuidadores havia retornado à terra. O jardim comunitário, seu santuário e sua obra-prima, tornou-se o epicentro de uma homenagem silenciosa e contínua. As pessoas vinham, não para chorar, mas para celebrar. Traziam flores colhidas de seus próprios jardins, plantavam novas mudas em canteiros especialmente dedicados à sua memória, e compartilhavam histórias de como Ricardo havia tocado suas vidas com um conselho, um sorriso, ou simplesmente a presença serena em seu banco de madeira. O banco agora era um memorial informal, sempre com uma flor fresca ou uma pequena pedra pintada deixada por alguma criança. O ex-jovem empresário, que havia se tornado um pilar do movimento de agricultura urbana, assumiu a liderança natural na organização de um Dia de Ricardo, um evento anual onde a comunidade se reunia para cuidar do jardim, trocar sementes e compartilhar refeições feitas com os produtos da horta. Era um dia de trabalho e celebração, um testemunho vivo da filosofia que Ricardo havia encarnado, a de que a verdadeira prosperidade reside na colaboração e na conexão com a terra. A história de Ricardo, o magnata que trocou o poder pelo propósito, não se desvaneceu. Pelo contrário, ela ganhou um novo fôlego sendo contada e recontada, inspirando pessoas muito além dos limites daquele bairro. Universidades e centros de pesquisa estudavam o modelo Ricardo de gestão comunitária e bem-estar. Livros foram escritos, documentários produzidos, todos buscando desvendar o segredo daquele homem que havia encontrado a plenitude na simplicidade. Mas o verdadeiro legado de Ricardo não estava nas publicações ou nos prêmios. Estava no riso das crianças que brincavam entre os canteiros, nas mãos calejadas dos voluntários que cuidavam da terra com amor, nos alimentos frescos que alimentavam as famílias e na paz que o jardim continuava a irradiar. O jardim era um organismo vivo, pulsante, um reflexo da alma de Ricardo, que havia se fundido com ele. Em cada broto que surgia, em cada flor que desabrochava, em cada colheita generosa, a presença de Ricardo Saboia era sentida. Ele não era mais um homem, mas uma ideia, um sentimento, uma força vital que continuava a nutrir e a inspirar. Sua vida havia sido uma semente, plantada em solo fértil, que germinou em um jardim que não era apenas um espaço físico, mas um estado de espírito, um lembrete eterno de que a maior riqueza da vida é a que se cultiva com amor, se compartilha com generosidade e se enraiza na verdade do próprio ser. E o jardim, sempre verde e vibrante, era o testemunho imortal de sua colheita. O legado de Ricardo Saboia não era estático. Ele era um rio em constante fluxo, adaptando-se e nutrindo novas paisagens. O jardim comunitário, agora um símbolo de resiliência e inovação urbana, começou a inspirar movimentos semelhantes em outras cidades, não apenas no país, mas além fronteiras. A filosofia do jardim, como alguns acadêmicos e ativistas a chamavam, tornou-se um estudo de caso em urbanismo sustentável e desenvolvimento comunitário. O antigo jovem empresário, agora um homem de cabelos grisalhos e com uma sabedoria própria, dedicava grande parte de seu tempo a compartilhar a história de Ricardo e os princípios do jardim.
Ele viajava, palestrando em conferências internacionais, mas sempre retornava ao jardim, seu porto seguro e a fonte de sua inspiração. Ele havia se tornado o guardião da chama, garantindo que a essência da mensagem de Ricardo permanecesse pura e acessível. Um novo desafio surgiu, no entanto, uma ameaça que testaria a força da comunidade e a profundidade do legado de Ricardo. Uma grande corporação, visando a valorização imobiliária da área, propôs a compra do terreno do jardim para a construção de um complexo comercial. A oferta era tentadora, com promessas de modernização e progresso para o bairro. A notícia abalou a comunidade. Muitos dos mais jovens, que não haviam conhecido Ricardo pessoalmente, mas cresceram sob sua influência indireta, sentiram-se ultrajados. Os mais velhos, que haviam testemunhado a transformação do terreno baldio em um oásis, estavam determinados a lutar. As reuniões no centro comunitário, adjacente ao jardim, tornaram-se frequentes e acaloradas. Foi o ex-jovem empresário, agora o líder natural, quem trouxe a calma e a clareza. Ele convocou uma grande assembleia no próprio jardim, sob a sombra da velha mangueira que Ricardo tanto apreciava. Ricardo nos ensinou que a verdadeira riqueza não pode ser comprada ou vendida, ele disse, sua voz ressoando com a emoção contida. Este jardim não é apenas um pedaço de terra, é a nossa história, a nossa comunidade, o nosso propósito, é a alma de Ricardo. A comunidade se uniu como nunca antes. Crianças desenharam cartazes, adolescentes criaram campanhas nas redes sociais, e os adultos organizaram petições e manifestações pacíficas. Eles não lutavam contra o progresso, mas por um tipo diferente de progresso, um que valorizava a vida, a comunidade e a sustentabilidade acima do lucro. A história de Ricardo, a do homem que havia trocado tudo por aquele lugar, tornou-se o coração da resistência. A batalha foi longa e árdua, mas a união e a paixão da comunidade, inspiradas pelo espírito de Ricardo, prevaleceram. A corporação, diante da intransigência e da força moral do movimento, recuou. O jardim estava salvo. A vitória não foi apenas sobre um terreno, mas sobre a reafirmação de valores, um testemunho de que o legado de um homem pode ser mais poderoso do que qualquer império. O jardim continuaria a florescer, um monumento vivo à visão de Ricardo, um lembrete perene de que algumas coisas são, de fato, inestimáveis. A vitória contra a corporação não foi apenas um alívio, foi uma catarse, um renascimento para a comunidade do jardim. Uma onda de energia e gratidão varreu o bairro, solidificando ainda mais os laços que Ricardo havia ajudado a tecer. As pessoas que antes se viam como indivíduos, agora se reconheciam como parte de algo maior, um coletivo impulsionado por um propósito comum. O jardim não era mais apenas um espaço físico, era o coração pulsante daquela vizinhança, um símbolo de resistência e de valores inegociáveis. Em celebração, e como um ato de reafirmação, a comunidade decidiu erguer um pequeno monumento no centro do jardim, não uma estátua de Ricardo, pois ele sempre prezou a simplicidade, mas uma escultura abstrata feita de materiais reciclados, representando raízes entrelaçadas e brotos emergindo. A placa discreta dizia: cultivado com amor, inspirado por Ricardo Saboia. Era um lembrete sutil, mas poderoso, da jornada de um homem e do espírito que ele havia infundido no lugar. O ex-jovem empresário, agora um respeitado líder comunitário e ambientalista, sentia um peso de responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma imensa alegria. Ele sabia que a luta pela preservação de espaços verdes e pelo fomento da comunidade era contínua, mas a vitória do Jardim de Ricardo havia provado que era possível. Ele dedicou-se a criar uma fundação para proteger jardins comunitários em risco por todo o país, usando o modelo Ricardo como base para suas diretrizes de sustentabilidade e engajamento local. O Jardim de Ricardo continuou a prosperar, expandindo suas atividades. Além da horta e dos espaços de convivência, foram criadas oficinas de compostagem, aulas de culinária com os produtos colhidos e programas de educação ambiental para crianças e adultos. Tornou-se um centro de aprendizado vivo,
onde a teoria e a prática se encontravam na terra fértil. Em um dia de primavera, com o jardim em plena floração, o ex-jovem empresário sentou-se no banco de madeira, agora restaurado e mais robusto. Ele observava a agitação pacífica ao seu redor. Crianças regando as plantas, voluntários colhendo vegetais, idosos conversando sob a sombra da mangueira. Ele sentiu a presença de Ricardo ali, não como uma memória distante, mas como uma energia viva pulsando em cada folha, em cada riso. A história de Ricardo Saboia, o homem que havia desaprendido o mundo para reaprender a vida, havia se tornado um farol. Não era apenas uma narrativa de redenção pessoal, mas um manual para a construção de comunidades resilientes e significativas. O jardim, seu legado mais precioso, era a prova viva de que a verdadeira riqueza não está nas fortunas acumuladas, mas nas sementes de amor, propósito e conexão que se planta e se cultiva no coração da humanidade. E, sob o sol quente, o jardim de Ricardo continuava a florescer, um testemunho eterno de que a vida, quando vivida com autenticidade, pode deixar uma marca indelével e infinitamente bela no mundo. À medida que os anos se desdobravam, o Jardim Comunitário Ricardo Saboia transcendeu sua identidade de mero espaço verde para se tornar um paradigma global. A filosofia do jardim, antes um conceito local, era agora estudada e replicada em continentes, adaptada às nuances de diferentes culturas e climas, mas sempre mantendo a essência de conexão com a terra e com o próximo. A fundação estabelecida pelo ex-jovem empresário, que agora era uma figura internacionalmente reconhecida, tornou-se um catalisador para a criação de milhares de jardins semelhantes, transformando paisagens urbanas e rurais em oásis de sustentabilidade e bem-estar.